É sobre isso que você falou. Eu já dei uma palestra uma vez a respeito disso, falando sobre oralidade. Né? Eu vou resumir aqui. A oralidade ela possui algumas etapas, né, no desenvolvimento ali do ser humano na Terra. Antigamente nós nos comunicávamos através apenas do que? Da voz, antes de existir a escrita. E aí quando passa a existir a escrita, nós temos um segundo momento da oralidade. Porque agora nós nos comunicamos o quê? Escrevendo também. Né? Quando nós tínhamos apenas a voz, nós passávamos o conhecimento apenas o quê? Eu tinha que estar ali perto das pessoas e elas precisavam estar me ouvindo. Certo? Quando nós desenvolvemos a escrita, não havia mais essa necessidade. Um rei, por exemplo, poderia escrever uma carta, entregar para um mensageiro, o mensageiro vai a cavalo até um determinado ponto e ele entrega essa carta para uma outra pessoa e ele pode definir uma guerra através do quê? Da escrita, concorda? Só que nós avançamos na oralidade e nós chegamos num momento em que nós temos o quê? Nós viemos depois com o telefone, nós viemos com a televisão e hoje nós estamos em que ponto? Nós temos a internet. Porque a carta do rei demorava um tempo para chegar até um outro ponto para aquela informação, a comunicação dele ser transmitida. Com o telefone, eu falava no mesmo momento com a pessoa. Não é assim? Com a televisão, eu recebia a comunicação ali de alguém, eu estava vendo, enxergando e ouvindo. Hoje nós conseguimos uma multidão instantaneamente recebendo uma mesma mensagem. Então, o que acontece? Por que é importante estudar a oralidade? Por que eu estou falando disso? Porque isso faz parte do estudo da literatura. Né? Porque quando a gente fala de literatura, a gente fala de escrita. E quando a gente fala de escrita, existe esse viés da oralidade secundária que veio junto com a escrita. E o que acontece? O que é a escrita? Eu gostaria de falar isso aqui para a gente chegar no ponto aí que você falou. A escrita é o, vamos dizer assim, é o HD primordial, mais básico que foi criado. Hoje nós temos um HD, por exemplo, externo. Quando eu pego uma memória flexível, um pendrive, não existe muita informação dentro desse pendrive? Antigamente, quando o homem inventou a escrita, quando ele escrevia algo, ele estava fazendo nada mais, nada menos do que imprimindo informações numa pedra e depois num papel. E hoje essas informações estão num disco rígido. Certo? A mente de uma criança é um disco rígido, zerado, não tem nenhuma informação na mente da criança. E à medida que ela vai escutando histórias, ela vai testemunhando algumas situações através dos 5 sentidos, esse HD cerebral da criança vai sendo preenchido. E qual é uma forma de você preencher isso? Através de um livro. Quando você pega um livro e a criança lê um livro, é como se ela estivesse colocando um pendrive na cabeça e passando informação desse pendrive chamado livro para onde? Para o HD do computador cerebral dela. E o que acontece? Vamos fazer aqui, aproveitar essa analogia. No computador, eu não posso colocar um pendrive, naquele pendrive eu não posso mandar um vírus junto. No computador eu não posso colocar um pendrive e passar informação ruim para ele. Sim. Quando nós estamos oferecendo para uma criança um livro para ela ler, nós estamos nada mais, nada menos do que fazendo o quê? Nós estamos enviando para ela informações. E um livro, a gente costuma dizer que todo livro é bom, que a criança tem que ler, que faz bem ler. Não necessariamente. Pode ser que o que ela esteja lendo esteja corrompido. Pode ser que o que ela esteja colocando na mente dela através desse pendrive chamado livro tenha informações que para a idade dela não são adequadas. O que acontece quando a gente vai ficando mais velho? A gente vai crescendo, vai ganhando maturidade e quando nós conversamos com os nossos pais, principalmente, quando eu falo pais, aquela pessoa que cuida realmente da gente, aquela pessoa que nos alimenta, que nos dá carinho, né? O responsável pode ser a vovó, pode ser o tio, o pai, a mãe, quem cuida da criança. Essa pessoa, ela tem que conversar muito com a criança, tem que contar experiências de vida para a criança. Por quê? Porque
esse contato com o pai e com a mãe, principalmente, é o antivírus para o HD da mente de uma criança. Aquela criança cujos pais conversam com ela, ensinam as coisas para ela em casa, educam ela em casa, ela pode ler o livro que for, que quando ela encontrar algo errado, o antivírus dela vai fazer o quê? Isso não está correto. Entendeu? Então eu gosto dessa analogia de uma das aulas que eu dou, que eu ministro, uma das palestras, eu falo sobre isso. Porque o livro é exatamente isso. O livro é o quê? É um HD externo que a pessoa está transmitindo informação para a mente dela à medida que ela lê. Então não é todo livro que presta, não é todo livro que presta para qualquer criança, para qualquer adolescente. Nós temos que ter muito cuidado com isso.